Olá, tudo bem, minha gente? Estamos então continuando nossas aulas de matrizes, estamos aqui falando que mais uma vez com nossos cubos mágicos, tá? Quando a gente fala de operação de matriz, a gente pensa na mesma ideia de uma equação, né? Quando nós falamos de uma igualdade, quando nós falamos que uma coisa é igual, significa que o que está de um lado do sinal de igual precisa ser igual ao que está do outro lado. E você obviamente pode ver que para isso ser igual ao que está aqui, significa que todos os elementos aqui precisam ser iguais, e isso não é verdade. Vocês conseguem ver facilmente que isso não é verdade. Então, assim, esse elemento é diferente desse, esse 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 é diferente desse, e por aí vai. Se a gente pegar, por exemplo, então esses dois não são iguais. Se eu pegar, por exemplo, esses dois, você é enganado de que esses dois são iguais. Por quê? Porque, ó, elemento igual, 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 esse é igual. Mas perceba que esse elemento, lembrando do que a gente falou antes, o elemento A11 está diferente. E o elemento A13 está diferente. Lembrando que o número que eu falo representa a nossa linha, que é o I, e o segundo que eu falo representa a nossa coluna, que é o J, tá? Se eu virar assim, agora nós temos duas matrizes que são iguais. Por quê? Porque todos os elementos da mesma posição são iguais. Neste caso também, nesse caso também e nesse caso também. Só que nesse caso nós não temos as duas matrizes iguais, tá? Então, pensando nisso, vamos imaginar uma situação muito simples. Se eu tivesse, por exemplo, desse lado, uma equação, uma matriz x, 5, 3, 2, que fosse igual a quem? 1, A, B, C. Essa igualdade só seria verdade se o quê? Primeiramente, se o x for igual a 1, então eu tenho que x é igual a 1, eu teria que A é igual a 5, eu teria que B é igual a 3, eu teria que o C é igual a 2, certo? Ótimo! Até aí tudo bem. Existem algumas operações que a gente pode fazer pensando justamente nessa igualdade entre as matrizes. Então vamos pensar, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vocês conseguem ver que nós temos duas operações, nós temos duas matrizes. Nós temos uma matriz A, que é a matriz quadrada, 2 por 2, 0 menos 3, menos 3, 5, e outra matriz quadrada, 2 por 2, 2 menos 1, 5 menos 2. Quando a gente opera, quando a gente soma, subtrai ou multiplica por um número escalar, eu preciso que as matrizes tenham o mesmo tamanho. Lembra, quando a gente comparou que esses dois são iguais, o mesmo número de elementos é igual. Não teria como eu comparar matrizes que não têm o mesmo tamanho na hora de fazer a soma e a subtração, tá bom? Então vamos fazer primeiro o item A, que eu quero 2, o meu item A é o quê? Vou escrever aqui em cima, tá? O item A é o que? É 2 vezes A menos B. O que isso significa praticamente, tá? Isso significa que eu vou fazer 2 vezes a matriz inteira A, tá? A matriz A é 0, menos 3 e 5. Menos a matriz B. Quem que é a nossa matriz B? A nossa matriz B é a matriz 2, 5, menos 1 e menos 2, tá? Agora,
À medida que a gente for resolvendo essa situação, eu acho muito importante a gente entender algumas coisas, tá? Nós temos aqui duas matrizes quadradas, 2 por 2, tá bom? Isso daqui é um número escalar que eu estou multiplicando por essa matriz. O que isso significa? Se eu multiplico o número 2 por essa matriz, isso significa que eu vou multiplicar cada elemento de dentro da minha matriz por este número, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que a nossa nova matriz vai ser o quê? 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 5 é 10, tá bom? Tudo isso menos... Agora vamos lá. Se eu coloco esse menos essa matriz aqui. Se eu estou fazendo menos, o que isso significa? Isso significa que eu vou operar essa menos esse menos esse menos esse menos esse, certo? Vamos até usar mais cores. Vou escrever essa matriz aqui. Se eu estou operando, subtraindo ou somando, o que isso significa? Significa que eu estou subtraindo ou somando cada elemento da nossa matriz, tá? Então, ó, primeiro vou subtrair 0 menos 2. Olha a caneta correndo. Depois eu vou fazer menos 6 menos 5. Vocês conseguem perceber o que eu estou fazendo aqui? Depois eu vou fazer menos 6 menos o menos 1, menos 6 menos o menos 1. E por último, temos quem? O 10 menos o menos 2. Então vamos fazer aqui o 10 menos o menos 2, tá? Então temos aqui, ó, a nossa matriz. Essa matriz que nós fizemos foi a subtração. Você percebe que subtraímos os elementos em questão, certo? Agora o resultado final. Vocês estão provavelmente ouvindo o carro de som passar atrás de mim, mas tudo bem. 0 menos 2 é menos 2. Menos 6 menos 5 é menos 11. Menos 6 menos 1 vai dar menos 5. E temos aqui 10 menos 2 vai dar 12. E agora temos o nossa matriz final da nossa primeira operação em questão. Ficou claro isso, gente? Eu espero que sim. Percebam, nós ainda vamos fazer mais um exemplo, tá? Para inclusive revisar um termo que nós fizemos anteriormente, tá? Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Se alguma passagem não tenha ficado claro, pode pausar o vídeo, voltar e entender, tá? Agora eu vou fazer mais um exemplo, ainda usando essas mesmas matrizes, tá? O item B, dá uma olhada aqui, essas são minhas duas matrizes. O item B dizia o seguinte: eu quero fazer A mais a transposta de B, tá? Então, vamos primeiro resolver o que a gente tem aqui, tá? Vamos resolver o que a gente tem aqui primeiro. Primeiro, nós temos a matriz A. A matriz A é 0, menos 3 e 5. Mas vamos fazer o que? A transposta de B. O que significa a transposta? Lembra, nós falamos disso no último vídeo. O último vídeo nós conversamos sobre o que significa a transposta. Significa que a linha da minha matriz vai virar uma coluna. Então, se a linha era 2 menos 1, vai virar 2 menos 1. Se a segunda linha era 5 menos 2, a coluna vai ficar 5
menos 2, tá? Tudo certo? Agora nós vamos fazer o quê? A soma entre essas duas matrizes. Se eu for fazer a soma entre essas duas matrizes, o que a gente faz? Lembra, a gente soma sempre os elementos que estão nas posições iguais. Então vamos lá. 0 mais 2 menos 3 mais 5. Lembra de não esquecer onde cada elemento estava. Menos 3 menos 1. E por último, 5 menos 2. Certo? Agora vamos escrever o resultado final da nossa matriz. Vamos escrever o resultado final da nossa matriz. 0 mais 2 é 2. Menos 3 mais 5 é 2. Menos 3 menos 1 é menos 4. 5 menos 2 é 3. E temos o nosso resultado final. Então, quando a gente opera matrizes, quando a gente faz multiplicação de uma matriz por um número escalar, quando somamos e quando subtraímos, é tão simples quanto uma equação do primeiro grau. É só isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.